voltando para a nossa live, aquele excelente dia, já declarando um dia abençoado, cheio da presença de Deus. E não importam as circunstâncias, a gente tem que sempre estar olhando para o alto. Nosso alvo é Cristo, amém? Já vamos pedir ao Espírito Santo de Deus para trazer sabedoria e discernimento. Hoje, de 28, né? Estamos aí na transição de fevereiro para março, onde março nós teremos o melhor mês das nossas vidas, em nome de Jesus. E nós vamos estar aqui nessa live, adentrando a palavra do Senhor e desfrutando do maná dos céus, que é a palavra viva de Deus, amém? E hoje nós vamos para essa leitura de 1 Reis 19, que diz assim: Deus não desiste de você. Nos dias em que você pensa em desistir, Ele é Deus. E o contexto diz: Deus cuida de você até quando você está cansado. Após a vitória no Carmelo, o profeta Elias foge com medo da rainha Jezabel. Acredito, profeta com medo da rainha. Olha para você ver como a mente é poderosa, né? Elias entra no esgotamento emocional. Ele tá ali batalhando quando vai o profeta falando para ele: acabe nada, sabe? Então ele esgotou emocionalmente e pede para morrer. Olha, imagine o esgotamento de Elias aqui. Deus envia um anjo com alimento e descanso, e Elias vai para o Monte Horebe, e Deus manifesta em sussurros suaves, Senhor, na nova missão de Elias, e levanta o seu sucessor, né? Eliseu como seu sucessor aqui. Então Elias já está cansado, né? Uma jornada árdua ali, né? O Senhor falar conosco aqui, amém? E diz assim: Espírito Santo, fala conosco nessa palavra. E Acabe fez saber Jezabel tudo que havia feito Elias, e como totalmente mataram todos os profetas, a espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhes: assim me façam os deuses quanto o outro tanto, se de certo amanhã, essas horas, não puser a vida de um deles. E o que, vendo ele, se levantou a escapar com vida e foi, chegando a Berseba, que era Judá, deixou ali o seu servo. E ele foi ao deserto, caminhando um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: já basta, Senhor, toma a minha vida agora, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Ele já estava cansado, né? E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que a cabeceira estava com pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu. E tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou-se segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio com ele e disse: que faz aqui, Elias? O Senhor chega para ele e disse assim: que faz aqui, Elias? Você não é para estar aqui. Bom dia, por Deus te abençoe. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus me disse: saia para fora, ponha-te esse monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, o terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, o fogo. Também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na capa, saiu para fora e pôs a entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? A voz do Senhor suave. Deus não chega gritando, derrubando tudo. Deus chega com amor. Que fazes aqui, Elias? Né? E ele disse: eu tenho sido extremamente zeloso. Me emocionei agora. Já pensou a voz de Deus falando assim com você? Eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. E buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho ao deserto de Damasco. Chegando lá, ungir Azel rei sobre a Síria. Então Jeú, filho de Nissim, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Zafate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que escapará a espada de Azel. Matá-lo-á Jeú, e escapará da espada de Jeú. Matá-lo-á a Eliseu.
Também deixe que ficar Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobram a Baal, toda a boca que não beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, o filho de Zafate, andando, lavrando 12 juntas de bois. Adiante dele estava na 12ª. E Elias passou por ele e lançou a capa sobre ele. Então deixou-lhe os bois e correu a Elias e disse: deixa-me beijar teu pai, a minha mãe, então te seguirei. E ele disse: vai e volta, porque o que te fiz eu. Voltou, pois, a te seguir, tomou a junta de bois, matou o aparelho dos bois, cozeu as carnes e deu ao povo que comeram. Então levantou e seguiu Elias, que o servia. Glória a Deus. Então o Senhor veio com uma nova instrução aqui para Elias, né? E Elias, ele vem sendo cuidado, provido por Deus, né? Não sei o que você está vivendo, não sei o que você está lutando, mas o Senhor provê quando Ele dá a visão. Então o primeiro ponto que a gente tira aqui dessa palavra: grandes vitórias não importam em momentos de fraqueza, não impedem em momentos de fraqueza. O cansaço espiritual não santifica a falta de fé, significa humanidade. Quando a gente está cansado, faz parte da humanidade, né, gente? Deus cuida primeiro do físico e emocional. Deus deu comida e descanso antes de falar. A espiritualidade também envolve cuidado com a mente e corpo. Precisamos de descanso. Terceiro, Deus nem sempre fala no barulho, mas no silêncio. Para ouvir Deus, precisamos acelerar. O sussurro de Deus, né? Quando Deus fala mansamente, Deus sempre está com os seus, né? Com os seus fiéis. Então, declare hoje comigo: Deus cuida de mim todo o tempo. Glória a Deus. Deus cuida de mim todo o tempo. Glória a Deus. Deus cuida de mim todo o tempo. Glória a Deus. Então, que a gente fique firme na palavra do Senhor, que a gente permaneça firme. O Senhor sabe que você está cansado, o Senhor sabe que você está exausto. E hoje eu creio que veio uma provisão e uma nova visão de Deus para nossas vidas, para que nós adentremos a vida com força, com garra, e não há nenhum tipo de entidade, principado, potestade ou espírito de Jezabel que nos deixe na caverna, porque o Senhor, aquele Deus de Israel, nos escolheu para vivermos algo grandioso nessa terra. Fica com Jesus, que Deus te abençoe.